Irmãos e amigos, graça e paz. Estamos aqui novamente na TV Caminho Livre para mais um vídeo. No último vídeo eu tratei sobre alguns aspectos sobre os quais eu não havia tratado nos meus 4 vídeos onde eu falei sobre o sábado. Então, eu falei sobre a teologia reversa do sábado. Eu comecei de trás para frente, não é? Mostrando para vocês que quando Jesus vem, ele nos dá, ele nos presenteia, ele nos agracia com um novo entendimento a respeito do sábado. Ele faz com que o nosso entendimento, a nossa percepção dos sentidos, dos significados, dos objetivos quanto ao sábado fossem radicalmente alterados. Por quê? Porque a visão sabática, né, oferecida ao mundo pelos fariseus era uma visão equivocada, como ele diz em Marcos 2, 27 e 28. Vamos ler de novo? Marcos 2, 27, para a introdução deste vídeo. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, a visão dos fariseus é de que o homem havia sido criado para o sábado. O sábado havia se tornado o centro da vida judaica, né? O grande objetivo da vida judaica, aquilo para o qual toda a sua atenção, né, todas as suas atividades se voltava. Ora bolas, há algo errado com este entendimento. A nossa vida não deve se desenvolver e se processar em torno do sábado, como se o sábado fosse o grande centro, através do qual a nossa vida gravitasse. Este era o entendimento farisaico da época e que é alimentado, que é sustentado pelos adventistas do sétimo dia hoje, nos dias de hoje. Pasmem os senhores e as senhoras, este é o entendimento da teologia adventista quanto ao sábado. Ou seja, a vida de todo adventista do sétimo dia gira em torno do sábado. Por que será que a teologia adventista, por que será que a igreja adventista, especialmente no Brasil, nós enxergamos isso com muita facilidade, nós percebemos isso salta aos olhos, isso que eu vou falar agora, por que será que ela chama a atenção exageradamente para a questão do sábado? Por que será? Por que será que tudo que envolve, né, a mentalidade adventista do sétimo dia, né, se centraliza e acaba desembocando na questão do sábado? Por que será? Porque este entendimento equivocado dos fariseus, na época de Jesus, é o mesmo entendimento adventista do sétimo dia de hoje, né? E Jesus deixa claro o seguinte: olha, o sábado foi criado, foi estabelecido por Deus para benefício da humanidade, para servir a humanidade, e não o contrário. A humanidade não foi criada para ser serva do sábado. O sábado não constitui um fim em si mesmo. E isto, né, em parte, é até ensinado pela própria igreja adventista do sétimo dia. Eu aprendi dentro da igreja que se todo mundo guardasse o sábado, não haveria idolatria. E é verdade. Não haveria idolatria. Mas será que o sábado foi instituído somente com este objetivo, com este escopo? Né? Evitar a idolatria? Claro que não. Nos nossos 4 vídeos anteriores, onde nós tratamos exclusivamente da questão do sábado, nós mostramos, abrindo a Bíblia, nós mostramos quais eram os objetivos, primeiro, de Deus ter criado o sétimo dia lá no Éden, e depois, com a entrada do pecado, Deus ter que evidentemente desenvolver o seu plano da forma como ele planejou antecipadamente. Ele teve que nos oferecer o sábado enquanto mandamento. E enquanto o povo, né, se congregava como uma comunidade ali no deserto, ele deu regras muito rígidas, normas muito rígidas para se observar o sábado. E não havia perdão para o transgressor do sábado. Então, nos 4 vídeos onde eu tratei exclusivamente dessa questão do sábado, eu mostro os objetivos para os quais o sábado foi instituído.
mas tendo como premissa básica isso que Jesus afirma aqui em Marcos 2:27, primeira parte. O sábado foi estabelecido por causa do homem, ou seja, por causa da humanidade. Certo? Ele foi estabelecido, foi criado para benefício, para a bênção da humanidade. Ele teria que servir à humanidade, e não o contrário. Não é a humanidade que tem que servir ao sábado, tem que gravitar em torno do sábado. Não, não é isso que Deus queria. Nunca foi essa a intenção de Deus, que a nossa vida gravitasse em torno do sábado, né? Como se nós fôssemos planetas satélites em torno do planeta maior, da estrela maior que é o sábado, né? Não, não é esse o entendimento. Esta é uma visão equivocada, e isto Jesus fez questão de deixar claro. E não foi só isso, Jesus ampliou, como nós dissemos no último vídeo, a nossa percepção, o nosso entendimento dos objetivos reais do sábado. Né? Dentre outras coisas, o sábado aponta para uma ocasião, para um período da história. E quando eu digo história, eu não quero me referir somente a essa história de pecado aqui. Eu digo história porque Deus nos criou, né? E Deus vai nos manter vivos. Deus vai manter o seu povo vivo pelas eras eternas, né? Então, quando eu cito a expressão história, eu estou me referindo a esse período também. Então, o sábado é um período, é um mandamento, né, que envolve um período de 24 horas, é um período de tempo, né, 24 horas, que aponta para um período, para uma ocasião onde tempo não haverá. O que haverá é a eternidade. Então, o sábado aponta para isto. O sábado aponta para isso. Eu deixo bem claro também nos meus 4 vídeos o seguinte: quando Deus cria o 7º dia, antes da entrada do pecado, o 7º dia constituía o quê? Um selo, um sinal, né? De que Deus havia criado tudo perfeito, tudo estava em harmonia com a sua santa vontade, e que com a criação do 7º dia, Deus fechava, né, a sua criação, ele assinava a sua criação, e agora a humanidade deveria viver num Shabá eterno. Então, a instituição do 7º dia lá no Éden tem este objetivo: inaugurar na Terra uma espécie de filial do céu, fazer com que a Terra fosse uma filial do céu, onde esse Deus maravilhoso pudesse habitar com suas criaturas. O sábado tinha este propósito: inaugurar uma era, toda uma era sabática. O sábado não tinha este propósito ali no Éden de ser um mandamento. Ele não foi instituído enquanto mandamento, embora alguns gurus adventistas insistam em dizer isso, né, que o sábado foi instituído no Éden enquanto mandamento. Ora, as únicas 2 ordens, um mandamento de forma negativa, proibindo uma ação, foi aquela de Deus proibir o homem de lançar mão da árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma ordem positiva foi dada no Éden, dizendo que era para o homem procriar-se, né, encher a terra, cultivar a terra, cuidar da terra. Então, as únicas 2 ordens de Deus, que Deus deu e deixou isso bem claro ali no Éden, foram essas. Primeiro, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra ordem foi, olha, multipliquem-se, cultivem a terra, cuidem dela, trabalhem a terra. Isso aqui é de vocês, né? O sábado, quando Deus criou o 7º dia, encerrando ali o período da criação, ele tem este objetivo, este escopo maior: inaugurar uma era sabática no planeta Terra. Que se o homem obedecesse a Deus, passasse no teste, porque aquilo foi um teste: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele teste era temporário. Isso é outra coisa que a teologia adventista não entende, né? Ela não entende, ela acha que a árvore do conhecimento do bem e do mal existiria até hoje se o homem não caísse em pecado. É óbvio que não. Aquilo era um teste temporário, era uma prova temporária. Se o homem passasse no teste e obedecesse a Deus e não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando fosse tentado a fazê-lo,
né? Não haveria, veja bem, não haveria necessidade de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? E o sábado, veja bem, o sábado não seria apenas o 7º dia da semana. A nossa vida seria um Shabá. A nossa vida seria um Shabá. Porque a Bíblia deixa claro outra coisa, olha, o cansaço, a fatiga, o exaurimento das forças são consequências do pecado. Consequências do pecado. Não era a intenção de Deus que o homem se fatigasse, né, deixasse as suas forças se exaurirem. Né? Não era o objetivo de Deus que o homem se cansasse ao trabalhar, ao cultivar a terra. Este trabalho de cultivar a terra, de desenvolver a terra, deveria ser um trabalho prazeroso, não cansativo. Não era essa a intenção de Deus. O cansaço, a fatiga, o exaurimento das forças físicas, mentais, emocionais, são consequências do pecado. Então, o sábado, como eu disse no meu primeiro vídeo, ele teria este escopo maior, inaugurar uma era, uma dimensão sabática sobre a terra. O homem viveria no eterno descanso, embora envolvido ali nas suas atividades corriqueiras, nas suas atividades normais. Seria um homem ativo, um homem e uma mulher ativos, uma humanidade ativa, porém, num ambiente, numa ambiência, numa dimensão sabática. Era essa a intenção maior de Deus com o 7º dia da semana, gente. Isso a Igreja Adventista nunca entendeu. E quando eu falo isso aqui, né, surgem aí várias mentalidades medíocres, pequenas, pobres e tacanhas, não é, condenando esta ideia, como se isso estivesse errado, né? Como se isso fosse algo absurdo que eu estivesse dizendo. Mas como o próprio título deste vídeo sugere, nós vamos entender o seguinte, um outro aspecto do sábado e um outro argumento adventista muito batido, né? Não só dentro do seio adventista, bem como fora do circuito adventista, porque este é um argumento utilizado pelos adventistas na hora de estudar com as pessoas que não pertencem à igreja, na hora de tentar mostrar para as pessoas a validade do sábado, a vigência do sábado, na hora de catequizar, era esse o termo que eu estava procurando aqui agora, né? Então, o argumento que eu vou tratar agora com vocês está baseado em Isaías, capítulo 66, versículo 22. Vamos lá? E 23. Os versículos 22 e 23 de Isaías 66. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, o adventista lança mão destes textos aqui, que eu acabei de ler agora, para afirmar o seguinte, para os incautos. Está vendo aqui? Vocês estão percebendo que o sábado será eterno? Ele será observado, será guardado na eternidade? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como o sábado ele é eterno? É isto mesmo que Deus está querendo afirmar aqui com sua palavra? É isto mesmo? Se o adventista, veja bem, mais uma vez eu apelo para a questão dos adventistas apelarem, né, invocarem a literalidade do texto para poder chancelar o seu entendimento. Se vocês, adventistas, se a teologia adventista, prestem bem atenção nisso, se a teologia adventista apelar para a literalidade do texto, obrigatoriamente vocês vão ter que aceitar o fato de que também no texto, também nesse texto, Deus está chancelando, olha só, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Bom, vocês, se apelarem para a literalidade do texto, obrigatoriamente terão que aceitar o fato de que haverá a comemoração de uma festa, a festa da lua nova, também na eternidade, pelas eras eternas. Porque é isso que o texto está dizendo.
Literalmente, ipsis literis. O texto está dizendo isso. Antes de falar sobre o sábado, ele fala sobre a festa da lua nova, lá na nova terra. E aí? Como é que fica essa questão então? É óbvio, veja bem, é óbvio que a igreja adventista, a teologia adventista, não ensina isso, de que lá no céu haverá comemoração da festa da lua nova. A igreja nunca ensinou isso. A igreja não ensina isso. E nós temos que ser honestos, né? Nós não podemos ser desleais. Não é porque eu estou fora da igreja adventista que eu vou ser agora, eu vou mentir, eu vou alterar, né, a realidade dos fatos. Não, a igreja não ensina que haverá uma festa da lua nova lá na nova terra. Então veja bem, se a igreja não ensina que haverá uma festa da lua nova, a comemoração da festa da lua nova no céu, e está correto em não afirmar isto, por que que então somente a segunda parte do texto é válida? Por que que somente a segunda parte desse texto é válida? Somente a segunda parte do texto é aplicável. Por quê? Quando ela trata o quê? E de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Por quê? Porque metade de um texto é aplicável, é válido, e a outra metade não. Entendem? Então veja bem, essa questão de invocar a literalidade do texto é muito perigosa, essa questão. Porque ao invocar a literalidade de determinados textos, você pode incorrer no perigo, no risco de fazer uma interpretação equivocada da palavra. E é exatamente o que acontece com a igreja adventista quando ela caprichosamente, arbitrariamente, anula a primeira parte do versículo 23, dizendo que não haverá comemoração da festa da lua nova, na nova terra, mas, porém, contudo, admite que haverá sim a obrigatoriedade da guarda, da observância do sétimo dia da semana, do Shabá, lá na nova terra. Gente, primeiro é o seguinte, primeiro de tudo é isso. Se você invoca a literalidade, você tem que aceitar o fato de que haverá comemoração da festa da lua nova, certo? Segundo, e não menos importante que esse primeiro ponto, é que se você observar aqui as nuances daquilo que está escrito, você vai ver que o texto não está chancelando a ideia de que o sábado será eterno, o sétimo dia será eterno, né? O quarto mandamento, eu digo em termos de quarto mandamento, será eterno. A observância do sábado será uma obrigação eterna. Você percebe o seguinte, olha, que o texto, e aí cabe você ser fiel ao sentido da língua portuguesa, porque a língua portuguesa, no caso aqui, ela está extraindo o verdadeiro sentido do original hebraico, ou até mesmo da Septuaginta, mas nem no hebraico e nem no grego da Septuaginta, né, este texto tem outro significado a não ser o que nele foi exposto em português aqui. E qual é o sentido do que está escrito aqui? Deus, preste bem atenção nisso, Deus não está dizendo o seguinte, olha, todo sábado virá toda a carne perante mim, a adorar perante mim, diz o Senhor. Deus não está dizendo isso, todo sábado, todo sétimo dia da semana, virá toda a carne a adorar perante mim. Deus não está dizendo isso. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo o seguinte, olha, vamos ler o texto de novo? E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim. De uma lua nova a outra. De um sábado a outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim. Percebam que não há aqui a ideia de um lapso, de um intertício, de um vácuo, de um período de tempo onde toda a carne não irá estar na presença de Deus. Não há este lapso, não há este vácuo, não há este intertício, não há condição de nós admitirmos isto. O que o texto está deixando claro como a água
na nossa língua, porque se nós não pudermos, veja bem, se nós não pudermos fundamentar a nossa crença na língua em que a palavra de Deus foi escrita, sabe, convém então fazer o quê? Rasgar a Bíblia e jogar ela fora, porque a gente não vai ter condição de admitir e de nem fundamentar, e de nem sistematizar, e nem de estruturar absolutamente nada. Nós temos que nos apegar à nossa língua, à palavra de Deus que foi escrita na nossa língua e procurar entendê-la do modo correto. O que o texto está deixando claro é que de um sábado a outro sábado, ou seja, o texto está nos oferecendo a ideia aqui de que não haverá interrupção no fato de a humanidade estar na presença de Deus, de um sábado. Aí vem, primeiro dia da semana, segundo dia é a ideia. Primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro dia da semana, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, puf! Virá toda a carne perante mim. Não haverá interrupção. Gente, eu estou querendo afirmar então que haverá contagem de tempo na nova terra? Também não é isso. E não é essa a ideia que Deus quer nos passar. Tanto falando da lua nova, como o tipo, né? Quanto falando sobre o sábado. A ideia que Deus quer nos transmitir aqui é justamente a ideia que eu sempre passei para vocês e que o texto bíblico passa a questão do sábado, com relação à questão do sábado. Ou seja, o sábado será eterno? A observância do sábado será eterna? Não. Mas a eternidade será o sábado. O sábado não é eterno, enquanto mandamento. Mas a eternidade é o sábado. Eterno é o sábado. Vocês estão entendendo? Tenta compreender o sentido? Neste caso aqui, a ordem dos fatores vai alterar em muito o produto. A ordenança do mandamento não é eterna, porque não haverá contagem de tempo na nova terra. É como o apóstolo Pedro menciona em uma de suas epístolas, ele menciona a expressão dia eterno. Viveremos uma eternidade, não haverá mais contagem de tempo. E o que o texto nos sugere, dizendo o seguinte, olha, de um sábado até outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim. O que o texto sugere é esta ininterrupção. Eu estava procurando o termo aqui. Não haverá interrupção de estarmos na presença de Deus. Não haverá uma ocasião, porque tempo não haverá uma ocasião em que nós não estaremos na presença do nosso santo Deus, que habitará conosco, o Apocalipse deixa claro isso. A Nova Jerusalém desce, e nela estão o trono de Deus, Deus Pai e o trono do Cordeiro. Então veja, de um sábado até outro sábado. É isso que o texto deixa claro. E não todo sábado. Pam, 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 pam. Não é todo sábado, é de um sábado a outro. Não haverá interrupção nesse estar na presença de Deus. Até porque tempo não vai existir. Certo? Então veja, a intenção de Deus em nos oferecer o mandamento sabático era transmitir a ideia, repito, transmitir a ideia de que aquilo que Deus, através do ministério do Espírito Santo e do seu Filho, Jesus, o nosso Messias, faria com que nós, de novo, fôssemos transportados para uma era sabática. Porque foi isso que nós perdemos lá no Éden. Foi isso que nós perdemos lá no Éden. Se nós passássemos no teste do Éden, até hoje nós estaríamos vivendo numa ambiência sabática. Num ambiente, numa ecologia, numa casa perfeita e harmoniosa. Seríamos perfeitos, santos, a natureza seria perfeita e santa. O nosso habitat seria perfeito e santo. Estaríamos numa ambiência sabática, numa dimensão sabática, se nós, né, eu digo nós, Adão e Eva, houvesse passado no teste lá do Éden.
Então, como eles não passaram no teste do Éden, foi para isso que Deus elaborou lá na eternidade pretérita o plano da redenção. Por isso que o Evangelho é eterno. O Evangelho não é um plano elaborado sob a contingência do pecado. Deus não elaborou o plano da redenção, como diz a velha caduca Ellen White no Grande Conflito. Né? Que Deus elaborou, depois que o pecado entrou, ele teve que elaborar um plano e colocar ele em execução. Não é isso. O Evangelho é eterno. Este plano de resgatar o seu povo é eterno. Foi elaborado na eternidade pretérita. Então, Deus sempre teve este plano em mente de resgatar o seu povo após a entrada do pecado, levando-o de novo para aquela mesma ambiência que o seu povo perdeu lá no Éden, gente. Preste bem atenção nisso. Nós agora, veja bem, o que acontece é que agora nós teremos o privilégio de Deus mudar de endereço por nossa causa. É isso mesmo que vai acontecer. Deus, como eu citei aqui Apocalipse deixa claro isso, Deus vai mudar de endereço por nossa causa. Aqui na terra estarão o trono de Deus Pai e Deus Filho. Deus vai mudar de endereço por nossa causa. Deus vai habitar conosco. Literalmente, vai habitar conosco. Onde Deus está, veja bem, onde Deus está, não pode haver contagem de tempo, porque Deus é um ser atemporal. Deus não está no tempo, porque tempo é uma criatura de Deus. Deus não pode se submeter ao tempo. Tempo é criatura de Deus. É uma criação de Deus. Onde Deus está, só pode haver algo chamado eternidade. O sábado, lá no Éden, e o sábado enquanto mandamento, que nos foi dado lá no Sinai, logo após a libertação do cativeiro egípcio, tem este escopo maior. Nos direcionar a nossa mente, o nosso coração, para a eternidade, gente. Só que esta eternidade, esse Shabá eterno, seria conquistado justamente por conta da obra de Deus. Ou seja, as obras de Deus em nosso lugar. Por isso que Deus pedia o cessamento das nossas obras. Deus não aceitava a nossa obra. Por que não? Porque é a obra dele, e através da obra dele, do trabalho dele, e nós já falamos sobre isso aqui, né? Falando sobre o sábado. É o trabalho dele que tratará de nos levar para o Shabá eterno. Entenderam? Porque é para este tempo que o sábado aponta, enquanto mandamento. O sábado aponta para este tempo. E aí quando vem Jesus, Jesus tem o quê? Tem que reformular muita coisa a respeito da percepção sabática do seu povo. É por isso, veja bem, é por isso que Jesus foi acusado de ser transgressor do sábado. Ele não estava, eu disse isso no meu último vídeo, sob as ordenanças e normas do sábado. Ele é senhor deste dia, ele não é servo deste dia. Ele é senhor, há uma diferença, não é? Há uma diferença, ele é senhor desse dia, foi ele que criou esse dia, com este escopo maior. Qual é o escopo? Qual é o objetivo? Mostrar para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos, que o plano dele é de levá-los de novo a viver numa ambiência eterna, onde morte, dor, pecado não haverá, não existirá mais. Então, o sábado tem este escopo maior, transportar a nossa mente e coração para o descanso eterno, eterno, já que lá no céu e na nova terra renovada, não há contagem de tempo. Primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não há isso. Não há isso. E um dos meus argumentos primeiros aqui, quando eu tratei da questão do sábado, ele é muito óbvio. Quando Deus diz, quando Jesus diz o seguinte, olha, o sábado foi estabelecido por causa do homem, ou seja, por causa da humanidade, o que ele queria dizer dentre tantas coisas?
além de que o sábado deveria servir à humanidade. O que ele deixa implícito nesta afirmação? O sábado foi estabelecido por causa do homem. Ele deixa muito claro, embora de forma implícita, tácita, a questão de que quando o homem não existia, não havia o quê? Não havia sábado. Deus precisa de sábado. E ele criou o sábado para o homem, para a raça humana. Quantas raças humanas existem no universo? Somente uma. Nós. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Adventista admite a existência de outras raças. Isto nunca foi provado. A Bíblia não fala da existência de outras raças, a não ser a da raça angélica. Mas a Bíblia não fala de seres criados à nossa semelhança, seres semelhantes aos humanos. A Bíblia não fala disso. A teologia adventista que faz um malabarismo, uma chicana com a palavra de Deus enorme para poder afirmar esse tipo de coisa. Descontextualiza textos bíblicos para poder afirmar tal coisa. Faz uma exegese completamente equivocadíssima para afirmar tal coisa. Então veja, o sábado foi criado única e exclusivamente, segundo a palavra de Jesus em Marcos 2:27, para a raça humana. Só existe uma raça humana em todo o universo. Nós não podemos afirmar, com base na palavra santa de Deus, de que há outra raça humana por aí. Não há. Não há. Não há. Se há, Deus não revelou na sua palavra. Se há, nós nunca tivemos prova da existência de outra raça humana. Então veja, a única raça humana existente em todo o universo somos nós. O sábado foi criado para nós, para nos servir. Para nos servir. E não nós servirmos ao sábado. Jesus faz questão de deixar isto claríssimo aqui. Certo? Se o adventista é interessado mesmo pela verdade, que eu sei que tem muitos. Muitos mesmo. Se o adventista é realmente interessado pela verdade, que preza a palavra de Deus, como ela deve ser prezada, como única regra de fé, como única autoridade, né, normativa das nossas ações, das nossas práticas, se ele ir para a carta aos Hebreus e ler de forma calma, serena e tranquila os capítulos 3 e 4 da carta aos Hebreus, ele vai entender que ali, nestes capítulos, o autor da carta aos Hebreus deixa claro qual seria o sentido, o escopo maior de Deus nos ter dado o sétimo dia da semana. Primeiro, enquanto um dia, que representa o fechamento, o selamento da sua obra. Ele fechou a sua obra. E depois como um mandamento. Para onde isto apontava? Qual era o sentido verdadeiro disto? Ali, na carta aos Hebreus, o escritor deixa isso muito claro. Não há como errar. E o texto de Isaías, como nós mostramos aqui agora, contrariamente ao que pensa a teologia adventista, do que afirma a teologia adventista, não quer dizer que na nova terra a obrigatoriedade da observância do sábado continuará. Até porque não haverá contagem de tempo, não haverá distinção de dia e dia. Nós viveremos, como diz o apóstolo Pedro, num dia eterno. Haverá o quê? Eternidade. O sábado não é eterno. Eterno é o sábado. O eterno é o sábado. A eternidade é o sábado. Entenderam a diferença? Há muita diferença nisso. Então, este argumento de que, olha,
O sábado, a obrigação de guardar o sábado é eterna. Lá na nova terra nós vamos ter que guardar o sábado. Isso é outra interpretação pobre, ridícula e medíocre da teologia adventista. Porque o texto não aponta para esta ideia. Aponta justamente para o fato de que não haverá interrupção na nossa adoração ao nosso Deus na eternidade. Estaremos sempre na presença do nosso Deus. Sempre na presença do nosso Deus. Não haverá um intertício, não haverá um vácuo de tempo, não haverá um lapso, não haverá um intervalo onde a adoração não acontecerá, como se ela devesse acontecer somente aos sábados celestiais. Ai, que ridículo isso, que coisa mais ridícula. O texto diz justamente o contrário. Sabe por que às vezes eu falo nesse tom? Porque quem lê os comentários aqui vai perceber que eu sou ridicularizado aqui. Eu sou muito ridicularizado aqui. Existem algumas amebas que acham que pensam e que acham que conseguem ler e entender a palavra de Deus. Amebas. Existem algumas partículas de poeira cósmica que acham que têm razão, que têm cérebro, né? E fazem alguns comentários aqui que são dignos de um micróbio, dignos de uma bactéria infecciosa, né? Dá dó, dá pena ver alguns comentários aqui. Dá dó e dá pena ler algumas críticas que eu recebo aqui. Críticas de gente estúpida. Críticas de gente que acha que sabe. Gente que acha que detém o conhecimento da palavra de Deus completo. Gente que acha que tem, como afirma a teologia adventista, toda a verdade. Toda a verdade foi revelada para a igreja adventista do sétimo dia. Que estupidez afirmar esse tipo de coisa. Toda a verdade? Ou toda a verdade necessária não foi ou foi revelada para a igreja cristã? Não toda a verdade, não de forma completa, cabal. Não existe isso. Toda a verdade é Deus. Deus é infinito, nós somos finitos. A nossa mente não consegue captar, assimilar toda a verdade. Nós somos assim, ó. Nós somos partículas de poeira cósmica diante desse Deus maravilhoso. Nós não temos condições de abarcar toda a verdade. Então, quando eu leio alguns comentários aqui, eu faço rir. Me diverte muito a leitura de alguns comentários aqui. E eu quero dizer que eu não vou debater com ameba. Eu não vou debater aqui com micróbios. Eu não vou debater aqui com algumas bactérias que escrevem aqui na seção de comentários. É impressionante. É impressionante. Há algumas coisas que eu leio aqui. E gente que não tem argumento, porque não tem como, né? Eles não estão com a palavra, eles não estão com a verdade, embora achem que tem toda a verdade, eles não conseguem, né, contraditar os argumentos da palavra de Deus que são expostos aqui. Aí eles partem para o quê? Para a agressão, para a ridicularidade, para o cinismo, não é verdade? É o que eles fazem. A maioria absoluta. Nem todos, mas a maioria absoluta. 99,9% daqueles que me criticam aqui, né? Eles, por não ter argumentos, escrevem as coisas mais estúpidas que eu já li em toda a minha vida. Mas é por isso mesmo que nós fazemos questão de deixar aí. É uma prova, né? Os comentários daqueles que me criticam são provas cabais, são evidências do crime, são provas da mediocridade intelectual, mental, emocional, espiritual que tem este povo, que diz o seguinte: olha, a nossa autoridade é a palavra de Deus. Nós nos deixamos guiar por um assim está escrito, um assim diz o Senhor, ou então está escrito.
Que mentira mais deslavada, que mentira mais absurda. Já tem 2 anos e meio que nós estamos mostrando o que está escrito aqui na palavra de Deus. E olha, somente algumas centenas de pessoas aceitaram, porque graças a Deus, para desespero daqueles que me criticam aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque centenas de pessoas puderam ter um encontro real com o Evangelho verdadeiro, graças ao nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. E mais uma vez eu gostaria de dizer algo que eu já disse em muitos vídeos aqui. Quem sou eu? Eu sou uma partícula de poeira cósmica, agraciada por Deus. Eu, do ponto de vista humano, horizontal, não sou nada, nem ninguém. Não sou o bambambam de nada. Não sou o sabichão de nada. Não sei tudo. Não discuto tudo. Não falo sobre tudo aqui. Entenderam? Porque muita gente acha, eu tenho que ficar repetindo isso aqui, porque muita gente acha que pelo fato de eu mostrar a verdade aqui, eu me apresento aqui como o grande mestre, o grande guru, o sabe-tudo, o sabichão. Não é esta a minha intenção aqui. Eu poderia muito bem, veja bem, eu poderia muito bem estar calado na minha, como eu fiquei durante muitos anos. Só o quê? Só lendo, só estudando, comprando livros e mais livros. E essa quantidade pequena de livros que vocês veem aqui corresponde apenas a 1/10 da quantidade de livros que eu já tive. Porque eu sempre fui um cara de família humilde e pobre em bens materiais. De vez em quando, o aperto chegava e eu era obrigado a vender os meus livros, ou parte deles, para poder não passar fome. Então veja, eu estou fazendo questão de deixar isto claro aqui, para calar a boca de alguns imbecis e idiotas que vêm aqui na TV Caminho Livre de forma cínica, de forma arrogante, de forma prepotente, me criticar. Por quê? Porque eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou mostrando o evangelho verdadeiro. Não estou fazendo marketing nem propaganda de igreja alguma. E respondendo a um imbeciloide que escreveu comentários aqui, imbeciloide. Quem é que tem a verdade? Quem é que prega a verdade? É você, fulano, beltrano, cicrano? Ninguém me responde. Ô imbeciloide, quem tem a verdade é só um. E o seu nome é Jesus, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Messias, o Salvador. Se você quer saber qual é a verdade, procure aqui, ó. Ele, Jesus, tem a verdade, imbeciloide. Ele tem a verdade, não sou eu. Não é fulano, nem beltrano, nem cicrano. O imbeciloide. Vá procurar quem é o dono da verdade. Quem é a verdade? Quem se coloca, quem se apresenta como a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá bom, imbeciloide? Para de me encher o saco aqui, imbeciloide. Vá caçar um pau para você subir. Entendeu? Ora bolas. Quer dizer então que eu sou obrigado então a ser santinho aqui na TV Caminho Livre? Né? Eu sou obrigado a interpretar um papel aqui na TV Caminho Livre, sob pena de ser mal interpretado por aqueles santarrões que assistem aqui a TV Caminho Livre. Eu já disse e repito, se é uma coisa que eu abomino nas pessoas, e quando eu digo pessoas são os cristãos, os crentes, é essa postura de ser mais santo do que os outros. É essa postura de santidade falsa, fingida, autoproduzida. Esta santidade humana que é lixo para Deus, é lixo, é trapo de imundície para Deus. Basta você, veja bem, basta você conviver 24 horas, não, o Elias costuma dizer isso, eu estou repetindo aqui algo que o Elias costuma dizer aos borbotões por aí. Basta você conviver 24 horas com um santarrão desse. Conhece o santarrão? Você provavelmente conhece algum santarrão.
Não pode isso, não pode aquilo, porque está errado. Deus condena, Deus se entristece, não pode. Deus vai fazer com que você perca a sua salvação, você vai perder o céu. Não, não dá para comer isso, não dá para provar aquilo de jeito nenhum, não sei o quê. Parem com isso. Deus dá gargalhadas dos santarrões, como ele diz em Salmos, né? Deus gargalha diante dessa hipocrisia, desse fingimento, desse teatro, desta postura duas caras. Basta a gente conviver 24 horas com um desses santarrões para a gente descobrir quem na verdade ele é. 24 horas, não precisa mais não. Cola na vida de um santarrão durante 24 horas. Cola na vida dele, para você saber quem ele é de verdade. Para saber o que ele faz, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele vê, o que ele come. Cola na vida de um desses santarrões. A própria Ellen White era uma santarrona de primeira linha. Afirmava uma série de coisas que o povo não deveria fazer, porque senão Deus os condenaria. Mas Ellen White, enquanto morava na Austrália, frequentava um restaurante de frutos do mar, comia ostra, lagosta, frutos do mar os mais diversos. Ela se alimentava com isso. E quem testemunhou isso, escreveu sobre isso, convivia ali na intimidade da família White. Sabe, escreveu com base na verdade dos fatos. Ela condenava o uso de joias, né, por parte das irmãs, mas ela usava joias. Ela usava corrente, brinco, sei lá o quê. Ela usava, sabe? Então, esta velha caduca, desonesta, tudo aquilo que de bom, tudo aquilo que de bonito está escrito sob a chancela dela, foi plagiado, ela plagiou. E olha, é interessante eu falar sobre isso porque a igreja, a liderança mundial da igreja lá nos Estados Unidos, a Associação Geral, criou uma comissão, veja bem, uma comissão de teólogos da igreja para investigar essa questão do plágio de Ellen White. Esta comissão ficou reunida durante algum tempo, não me lembro mais quanto tempo, mas esta comissão criada pela igreja investigou as acusações de plágio de Ellen White. Eles foram investigar, foram comparar o que Ellen White escreveu, muito do que ela escreveu, para saber se, antes dela, outro escritor cristão havia escrito. E eles chegaram a uma conclusão, pasmem os senhores, isto é óbvio, a igreja não vai revelar isso, nunca revelou, jamais revelará isso, mas pasmem os senhores, eles chegaram a uma conclusão de que realmente houve plágio por parte de Ellen White. Sabe o que é plágio? Plágio é isto. Isto aqui é plágio. Plágio é se apossar de uma obra literária que não lhe pertence e você assinar isto como se fosse você quem tivesse tal coisa produzido. Isto é plágio. Isto não é outra coisa senão o que é isso aqui, ó. Não há outro nome para isto. A própria comissão, veja bem, gente, a própria comissão estabelecida pela Associação Geral chegou a esta conclusão de que realmente houve plágio. Ou seja, ela plagiou. Então, muito daquilo que a gente acha bonito, que está sob a chancela de Ellen White, não foi ela que escreveu, não foi Deus que lhe revelou. Ela surrupiou de alguém. Ela surrupiou de alguém. Então, veja, isso que eu estou falando aqui agora é grave, é coisa séria. Eu não estaria falando isso aqui se eu não tivesse provas escriturísticas disso. Tempos atrás eu mostrei para vocês aqui um livro de um ex-pastor adventista, Sidney Cleveland, né, o caso White, onde ele expõe com cópias de documentos todas essas falcatruas cometidas pela Associação Geral no sentido de abafar todos os equívocos,
todos os erros, toda a ilegalidade cometida pela profetisa Ellen White. Isto está documentado. Isto está documentado. Livros foram escritos provando isto. O primeiro deles, chamado The White Lie, a mentira branca, também de uma ex-pastora adventista, também prova isto. Também prova isto. Em 1982, a revista Time, nos Estados Unidos, publicou um artigo falando sobre isso. Falando justamente sobre que eles usaram o termo empréstimo, né? Sobre este empréstimo feito pela Igreja Adventista, mais precisamente por Ellen White, de escritos de outros escritores cristãos. Como se Ellen White os houvesse escrito. Como se ela tivesse produzido. A revista Time, se não me engano, de agosto de 1982, fala sobre isso. Tem um artigo onde ela fala sobre isso. O livro The White Lie fala sobre isso. O livro O Caso White, de Sidney Cleveland, também fala sobre isso. Não só sobre isso, mas bem como de todas as ilegalidades, de todas as irregularidades, de todos os equívocos cometidos pela profetisa Ellen White. Então, tudo que nós falamos aqui tem provas documentais. Eu não estou arrotando nada aqui da boca para fora do meu cotovelo. Né? Ao contrário de que muitos dizem, você fala com muita mágoa no seu coração. Você destila ódio, mágoa. Como um imbecilóide declarou aqui, mas eu estou desesperado. Eu estou desesperado. Desespero? Eu desesperado? É risível isso, né? E outra coisa, com relação à mágoa e o ódio, porque alguns me acusam disso. Você está falando com mágoa e com ódio. Eu percebo mágoa e ódio em você. Deixa eu abrir um parênteses aqui para encerrar esse vídeo. Eu sou ser humano. Dentro desse peito aqui bate um coração. Eu amava esta igreja. Porque eu pensava que esta igreja era uma igreja séria. Era uma igreja honesta. Era uma igreja verdadeira. Que pregava o verdadeiro evangelho eterno. Eu amava esta igreja. Quando eu digo amar a igreja, eu não amava a organização, o sistema, a liderança, a burocracia da igreja. Não é isso que eu amava. Eu amava as pessoas desta igreja. Eu conheci muita gente maravilhosa dentro desta igreja. Pessoas que eram minhas amigas, meus amigos. Deixaram de ser porque eu não sou mais adventista. Provaram com isto que não eram meus amigos e minhas amigas verdadeiras ou verdadeiros. Porque se o fossem, continuariam sendo meus amigos e minhas amigas, apesar de eu estar fora da igreja. Mas não. São pessoas, veja bem, são pessoas maravilhosas. Eu conheci muita gente maravilhosa dentro da igreja. E como eu acabei de dizer, eu tinha esta igreja como algo realmente verdadeiro. Aí, quando eu saio da igreja, quando eu sou obrigado a deixar a igreja, eu disse isso mais de uma vez aqui, ou seja, eu não planejei sair, eu não planejei deixar a igreja, mas quando eu sou obrigado a deixar a igreja, porque era insustentável continuar crendo no Evangelho da Graça e ser adventista do sétimo dia, é uma coisa insustentável, eu não recebi a visita de nenhum pastor. Nenhum pastor me visitou. Nenhum. Nenhum dos meus amigos que eu achava que eram meus amigos me visitou. Nenhum. Ninguém me visitou. Vocês acham que eu fiquei feliz com isso? Passa pela cabeça de vocês que eu não tenha ficado magoado, verdadeiramente magoado com isso? Claro que eu fiquei magoado com isso, é claro que eu fiquei ressentido com isso, gente.
Ou alguém que me assiste aqui agora é capaz de dizer que está imune a esse tipo de sentimento, a esse tipo de reação? Há alguma máquina me assistindo aqui agora, adventista? Há algum adventista que me assiste agora nesse exato instante, que chegou até esse estágio do vídeo aqui, né? Morrendo de raiva de mim, porque eu sei que isso acontece, morrendo de ódio de mim. Há alguém aqui que está imune a essa questão? Então veja, uma coisa é eu ter me sentido magoado por conta disso tudo. Uma coisa é eu ter ficado ressentido por conta disso tudo, e eu admito isso. Só que tem um detalhe. O que me trouxe aqui na TV Caminho Livre não foi a mágoa e o ressentimento. Porque eu poderia ficar calado. Eu poderia seguir com a minha vida calado, muito bem, feliz. Feliz por ter descoberto o verdadeiro evangelho que eu nunca conheci dentro da igreja adventista. Eu poderia ficar na minha. Eu poderia não estar nem aí para a igreja adventista e para a sua membresia, nem aí, eu não estou nem aí. Eu poderia ter assumido esse tipo de atitude por conta da minha mágoa e do meu ressentimento. O que acontece é o seguinte: eu não estou aqui por conta da mágoa e do ressentimento que eu tive no início, quando eu deixei a igreja adventista e descobri da pior forma possível, que eu, lá dentro, eu tinha amigos que podiam ser contados em apenas nos dedos de uma mão. Quem é meu amigo que estava comigo na igreja, que está comigo hoje? O Elias Miranda. E eu já disse isso aqui, hein? Num testemunho que eu gravei na casa do Elias. Eu e o Elias tínhamos tudo, apesar de sermos adventistas, para não nos bicarmos, para não sermos amigos. Isso acontece, isso é normal na igreja. Nem todo mundo é igual a todo mundo. Nem todo mundo se simpatiza com todo mundo. Isso é natural. Dentro da igreja ou fora da igreja é natural. Eu e o Elias não éramos para ser amigos e irmãos como nós somos. Só que o Elias acabou se tornando, na igreja, dentro da igreja, como o meu melhor amigo, o meu irmão mais fiel. E por causa do Elias eu conheci o Roberto, que é seu sobrinho, e que hoje é um grande amigo, hoje é um grande irmão. Eu tive o privilégio de poder levar este evangelho para alguns adventistas, e eu levei para muitos, mas alguns, 2 ou 3, eu não me lembro mais agora, não passa de 3, entenderam o evangelho, assimilaram este evangelho, e puderam crer neste evangelho da forma como nós o expomos. Somente isso. Agora, o resto, a grande massa de adventistas que conheceram o verdadeiro evangelho, por conta do nosso ministério aqui, conta-se as centenas, eu não estou exagerando, centenas, em todo mundo. E vejam, Deus é maravilhoso por conta disso. Porque de que adianta eu, de posse desse conhecimento maravilhoso, desse evangelho verdadeiro, sair por aí pregando para quem já conhece esse verdadeiro evangelho? Eu seria, como diz lá o outro pastor, sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro não tem valor algum, não é? Eu tenho que ser sal no meio de elementos diferentes de mim mesmo. Então, eu direcionei, eu, Elias, o Roberto, todos nós que, de algum modo, participamos aqui do desenvolvimento deste canal, nós direcionamos o nosso ministério para todos os membros da Igreja Adventista que estão incomodados, que estão questionando, sabem que há algo errado, mas não sabem identificar o quê. É por isso que nós estamos aqui. Eu poderia ficar calado, como eu disse, mas Deus não me deixou calado. Foi Deus que me chamou para esta obra. Foi Deus que me convocou para esta obra. E quando Deus chama, meu irmão, quando Deus chama, quando Deus convoca, sabe? Ou você vai, ou então você não vai, faz como Jonas e acaba indo. Não há outra alternativa.
querendo você ou não, não é que Deus é arbitrário. Tem gente, quando eu falo isso aqui, Deus é arbitrário, Deus é ditador, então. Não, não, para com isso. Para de torcer aquilo que eu digo. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele, e tão misericordioso, ao mesmo tempo em que Ele é poderoso, que Ele triunfa sobre a nossa má vontade. Ele triunfa. Esse é o trabalho maravilhoso, invisível, imperceptível ao olho humano, realizado pelo Espírito Santo, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo em nós, nos convencendo, nos persuadindo de que nós temos que cumprir a vontade de Deus, quer nós queiramos, quer não. Aí Ele nos convence. Ele nos convence. Ele nos persuade. De tal modo que nós ficamos verdadeiramente convencidos e persuadidos de que nós temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim é que eu esteja aqui falando para os meus irmãos adventistas do sétimo dia, queridos, amados por Deus. Estes irmãos queridos adventistas do sétimo dia que estão buscando a verdade a todo custo, estão dispostos a pagar o preço, seja ele qual for. É para estes que nós estamos aqui. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.